Boa noite, meus queridos irmãos. A minha incumbência nesse dia é levar orientações às famílias que possam ter membros com sentimentos suicidas, para que possamos alertar estas famílias a um entendimento mais aprofundado neste caminho de ingratidão com a vida que Deus lhes concedeu. Inicialmente, vamos nos conscientizar da importância dos familiares com a responsabilidade de todos aqueles que Deus os confiou para o cuidado e para uma preparação melhor. Vamos compreender que nesta existência temos obrigações, temos compromissos para com a melhoria de nosso espírito, a superar todas as divergências que causamos em outras existências. E quanto mais compromisso temos para um possível resgate, precisamos nos conscientizar que estamos mais sobrecarregados com o compromisso da humildade, da simplicidade e da caridade e da compaixão. Aqueles agraciados com as bênçãos do amor, de estarem responsáveis pelos cuidados de seus filhos, a importância imensa que tens para compreender suas ações, suas atitudes, seu aprendizado desde os primeiros passos e desde os primeiros movimentos individuais. Quando os compromissos são significativos, somos agraciados pelas bênçãos do amor de Jesus, para que nós possamos conduzir esses meninos, essas meninas, com orientação de amor, com a orientação de Jesus, mostrar-lhes os caminhos da religião, da fé, mostrar-lhes os caminhos também de espinhos, mas sempre os confortando e os amparando para os momentos que julgam não ter capacidade para superá-los. A ganância desvia os objetivos dos pais para exercer a sua real função neste momento de extrema fragilidade de sentimento, de credo e de amor.
ao próximo. Nos esquecemos que somos responsáveis por as crianças que a nós, Deus nos confiou, para conduzi-los de forma sadia, com conhecimento e entendimento, dentro das suas dúvidas, das suas questões, das suas indignações, para que este caminho possa ter mais leveza. A fé nos leva a superar a grande maioria dos obstáculos, mas dependendo do caminho que trilhamos, precisamos de procurar ajuda aonde for necessário, para que aquele ser, aquela criança, aquele adolescente, mesmo aquele adulto, possa compreender as razões dos quais estão em profunda tristeza ou se envolvendo numa profunda tristeza. Mas precisamos compreender que somos responsáveis para massificar a orientação de Jesus sobre o amor, sobre o respeito e sobre os compromissos que temos. A humanidade absolve com muita facilidade todas as energias negativas e os movimentos que os levam a se comprometerem com essas energias negativas, se esquecendo de suas responsabilidades perante seus familiares, principalmente a seus filhos. Se esquece que dele poderia ser um exemplo a um filho, a uma filha, para que esta caminhada tenha sentido. E é neste caminho que nós nos esquecemos de proteger nossos filhos com energias elevadas, com desequilíbrio de sentimento, com desequilíbrio julgado erroneamente mental. Que sejamos responsáveis para com nossa fé e exercer nossa principal função, que é a servidão do Senhor. Se cada família, seus pais, se responsabilizarem a orientação, a educação, o respeito e o amparo nos momentos difíceis, nossa existência teria salvado muitos espíritos de suas consciências, de suas ações violentas a si próprio. E é deste amor que vamos pedir para que todos tenham a compaixão, a sua essência de amar, a sua essência de responsabilidade para com o seu ser mais próximo, seu filho, sua filha. Quando
recebemos a incumbência de um ser destinado a um momento de tragédia suicida, devemos nos voltar para dentro de nós e analisarmos qual a responsabilidade que tive nesse ato. Se essa intenção for verdadeira e transparente, receberá, através da sensibilidade, a resposta da sua pergunta. Sim, somos responsáveis. Deixamos de zelar por aquele que dependia de nosso amor, de nossas ações, de nossa proteção e de nossa fé. Hoje ficaremos por aqui. Mas é importante que todos que não compreenderam o que aqui foi falado, que seja questionado para o próximo, ou para a próxima oração familiar. E se ainda tiver a possibilidade, as questões podem ser apresentadas ainda no dia de hoje. Deus vos proteja, meus irmãos. Que o amor seja derramado entre vocês. Que assim seja. Logo descemos que pode. Sua bênção, irmão. Deus abençoe. Tenho aqui umas questões. Eu acredito até que o que o senhor falou agora responde muitas. Mas como elas já foram feitas pelas pessoas durante o dia, eu tenho esse compromisso de passar para o senhor. Podemos fazer? Pode, filha. Qual foi o erro cometido num grupo familiar para que esta família tenha que passar por um suicídio de um dos membros? É muito relativo, filha. Quando a família está contaminada e com a responsabilidade de passar por esses atos. Caso estes está relacionado a um movimento, a uma ação de vidas anteriores. Mas é muito importante entendermos qual o grau de responsabilidade que temos e qual o grau de descaso tivemos. O que temos que passar dentro desta existência, passaremos. Mas a importância da luta para amparar aquele mais próximo de nós faz parte de nossas obrigações. Uma família ou um grupo de amigos que está vendo um membro passando por uma obsessão profunda deve tomar qual atitude? Existe a situação que não começa no imediato, e sim desde quando essas energias se afloram. E o desentendimento emocional se depara com os dons presenteados.
entrando assim em conflito dentro desta existência. Mas neste período, a responsabilidade de seus cuidadores ou de todos aqueles que estão à sua volta não se valorizaram, não importaram o descaso. E quando o agravamento se dá por uma condenação em razão dos vícios adquiridos, muitas vezes não por culpa daquele ser, mas sim conduzido por espíritos negativos, o amparo, a ajuda são mínimas, mas prestem atenção, nada vem por acaso, e a responsabilidade de salvar, ou de amparar, ou de cuidar daquele ser em desequilíbrio faz parte de toda a família. Não quer dizer que eles salvarão, mas a parte da qual eles foram incumbidos, eles se libertarão. Mesmo que não surta o efeito desejado, a tentativa também faz parte do É o sentimento, é o desejo, e é a fé de que se supere tudo. Mas isso é uma coisa de cada um e o nosso Pai Eterno. Tem como ajudar essa pessoa sem que ela saiba? Ô filha, não existe você amparar e ajudar se não tiver consciência. Se está consciente da gravidade do qual está se envolvendo, não importa o grau de embriaguez ou de lucidez que ele possa estar. Se não houver o desejo claro de se libertar daquele mal, nada e ninguém conseguirá. Não quer dizer que os familiares não têm a sua parcela culposa, porque desde o início da existência ele apresentou sintomas de desequilíbrio e de desvios, mas nada foi percebido e nada foi combatido. Uma pessoa que apresenta esses sintomas ou que passa pela cabeça o desejo de suicídio, já pode ter sido um suicida numa vida anterior, numa outra existência? Pode, filha. E ele vai enquanto, filha, não perder todas as possibilidades de cumprir com suas obrigações. Passa cada vez mais a aceitar uma forma extremamente limitada, com humilhação extremas, para que seja parado as arestas que não conseguiu nas existências anteriores. Esses suicidas que conseguiram se suicidar, eles ficam vagando aqui na Terra ou eles vão para um lugar definido? Filha, não existe um lugar definido. Existe uma sensação muito bem definida. Mas o convívio permanece no mesmo espaço. Por isso, tantos envolvimentos com seres cuja as energias são elevadas. E eles passam a ser perturbadores dos fracos nesta existência.
Esses suicidas, quando eles desencarnam, a família espiritual vem para ajudar? Vem para tentar socorrer? São filhos de Deus. Eles o enxergam. Eles esperam para acolher aquele irmão, aquele filho, aquele pai, aquele parente, aquele amigo. Mas não são enxergados, filha. O suicida não consegue ver. Não consegue. Porque ele precisa sentir o vazio da solidão, o frio dos descasos, o desespero da inconformação e o caminho sem uma estrada. Uma pessoa que já tentou suicídio ou que manifestou desejo de suicídio, se ela está em tratamento com remédios que o deixa dopado, pode vir a esquecer esse desejo? E esses obsessores que estavam cercando, eles se afastam? Não, filha. Precisa ter um trabalho de conscientização, de entendimento, para que os obsessores, os oportunistas se afastem daquela energia na qual estão inseridos. Mas é preciso que aquele que está obsediado tenha consciência e se fortaleça perante o amor de Jesus e a fé no amanhã, superando e se desintegrando dessas energias negativas. Se não houver a força e a fé do obsediado, o sucesso é quase que impossível. Então quer dizer que mesmo ele estando ali dopado, praticamente não está consciente, os obsessores continuam cercando. Se afastam naquele momento, mas quando ele retoma a consciência, eles retomam Eles voltam. o poder daquela energia. O senhor falou aí no início sobre as responsabilidades da família, principalmente dos pais, na criação de um filho. Tá? Se esses pais não cumpriram com esses compromissos, eles também podem ser considerados responsáveis no caso de um suicídio? Não podem não, filha. São responsáveis. Não atuaram de acordo com o compromisso recebido. Não valorizaram aquele ser que Deus os confiou. São comprometidos de responsabilidade com o ato violento desses, mas não querem assumir de fato seus descasos, sua falta de responsabilidade, seus erros. Até onde o anjo de guarda pode interferir ou impedir um ato desse? O anjo de guarda é aquele, filho, aquele bom espírito que te acompanha e te põe em segurança no momento de ação, seja ela qual for, filho, em todos os sentidos. Ele te põe dentro do teu sentimento o receio, a insegurança, o medo. Mas é pouco valorizado esse sentimento, filho. E é pouco entendido que precisa dar um passo atrás e reavaliar aquela forma de entendimento e caminho que está tomando.
Essas pessoas que praticam esses que a gente chama de esportes radicais, esses esportes que realmente colocam em risco a vida da pessoa. E a pessoa pratica mesmo sabendo que pode vir a desencarnar. Suicídio violento, filho. Incompreendido. Porque foi um ato consciente e planejado. Quer arriscar, né? Desafio, filho. É. É o desafio da existência. Quando a pessoa está praticando o suicídio e alguém chega naquele momento e consegue evitar que aconteça, foi providência divina? Muitas vezes, filho. Mas aquele que o surpreendeu, evitando aquele ato naquele momento, adquiriu uma responsabilidade de libertar aquele irmão. Basta saber se assim foi executado. Ou se abandonou daí em diante, né? Isso, filho. Quando essa pessoa estava tentando suicídio e foi salvo, mas ficou com sequelas, o que pode se considerar isso aí? Ainda tinha que ficar mais um tempo? Ou foi uma bênção divina Não, que ele saísse dessa situação? Quando se traz uma situação de limitações físicas, limitações mentais, são situações que foi escolhida para esta travessia. Não lhes tirou a vida, mas lhes tirou o sabor da vida e passou a ter uma existência de humilhações. Mas nem eles mesmos percebem tudo isso. Muitos consideram castigo. Não existe castigo para Deus, filho. Isso não existe. Existem compromissos não cumpridos e existem compromissos, filho, subestimados. Normalmente se coloca que o ato de suicídio, algumas pessoas consideram como foi um ato de coragem, outros como foi um ato de covardia. Tá? Essa inconformação da família, ela consegue distinguir essa situação? Se foi covardia ou se foi coragem? Ô filha, quando você tira a vida de um semelhante, é uma covardia, não é, filha? Mas quando se tira a própria vida, é maior ainda a covardia, filho. Porque foi o desespero que ele quis desviar dos quais iriam passar. A covardia é muito maior do que se possa imaginar. Eram essas as questões, irmão Rumecino, que nós tínhamos aqui, que os nossos amigos passaram. E esse assunto ainda vai continuar para a próxima semana? Vamos tocar. Vai depender, filha, das dúvidas geradas e os esclarecimentos necessários para melhorar este entendimento. Se as questões iniciarem e forem necessário, estaremos nós à disposição para as orientações necessárias. Que Deus abençoe a todos, que Deus os dê paz, harmonia, serenidade e compreensão, mas que a fé esteja sempre fortalecida no caminho de Jesus. Esteja na paz do Senhor. Fiquem com Deus, meus irmãos.